Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, que deu uma bela de uma despencada no dia de ontem. Hoje é dia 3 de agosto de 2024. Além disso, nós temos anúncios e justamente por conta desses anúncios de dividendos, é importante que a gente verifique as datas e as oportunidades neste momento em que a nossa Bolsa se desintegra. No dia de ontem, dia 2 de agosto de 2024, a Bolsa desceu 1,21%, chegando a 125.854 pontos. Veja que ela quase bateu aqui na mínima. No que é interesse aqui do canal, no momento, na carteira do canal, nós estamos de olho em Banco do Brasil, que chegou a descer a R$ 26,06 e acabou por fechar em R$ 26,16. Vamos ver como é que isso vai se comportar ao longo da semana. Também estamos olhando para Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que fechou a R$ 11,20. No caso do Banco do Brasil, a queda foi de 0,8%, enquanto que o Banrisul ele cai aqui 0,36%. Também estamos olhando de uma forma especial para o Banco Santander. Aqui embaixo, Santander, a 13,42, ele teve uma queda consubstancial no dia de mais de 3%, 3,5% aproximadamente. E no dia como um todo, você pode olhar aqui nesta imagem do gráfico, chegou até a estar operando em valor considerável, mas depois a Bolsa acabou despencando, indo para baixo, ultrapassando inclusive esta linha verde, que é a média móvel dos últimos 31 dias, indicando aqui um andar de lado da Bolsa neste momento. Segundo o que foi publicado na Bloomberg Linha, essa é uma publicação assinada pela redação do Brasil da empresa, e ela é do dia de ontem, dia 2 de agosto, e veja que ela foi publicada às 6 horas e 12 minutos, mais de hora depois do fechamento do pregão. E o que ela traz consigo, dentro do segmento mercados, é que Ibovespa fecha em queda com pessimismo no exterior. E aqui citam os dados de emprego nos Estados Unidos como a referência. Dados mais fracos nos Estados Unidos reforçam a visão de que a economia americana pode ter uma desaceleração mais forte do que a esperada. A gente já comentou sobre esse assunto, vindo de outras reportagens, e é exatamente esses pontos que nós vamos ligando para verificar se o cenário, lá no final das contas, ele faz algum sentido. O Ibovespa fechou em queda de 1,21% aos 125.854 pontos, que nós vimos agora há pouco. O dólar, ele fechou negociado a R$ 5,73, embora ele tenha ficado no entorno, por um bom tempo, dos R$ 5,80. Como resultado, o principal índice da Bolsa Brasileira teve perda acumulada de 1,33% na semana. O relatório de empregos, o payroll americano, divulgado na sexta-feira, foi ontem mesmo, mostrou que as contrações nos Estados Unidos, as contratações nos Estados Unidos, pela segunda vez, diminuíram, enquanto a taxa de desemprego subiu 4,3%, a mais alta em quase 3 anos. Então isso aí trouxe alguma preocupação para o mercado, que vinha escalando em recordes, e o que a gente pode verificar é que talvez agora o mercado esteja, de fato, tendo que enfrentar mais a atual realidade. Os dados que somam aos pedidos de auxílio-desemprego acima do esperado e que foram divulgados no dia 1º de agosto mostram uma desaceleração do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então o medo deles aqui, principalmente em termos do mercado americano, mas eu acho que o mercado como um todo, é exatamente uma eventual crise recessiva. Os bancos de Wall Street revisaram as projeções para a taxa de juros nos Estados Unidos
e passaram a prever cortes mais agressivos. Vejam, olha só, mais cortes em meio a toda essa confusão. Uma vez que esses dados da indústria e desemprego estão apontando para níveis de recessão, os investidores agora estão questionando se o Federal Reserve, o Fed, vai começar a cortar tarde demais. Não está no contexto desta matéria, mas a dívida americana, a dívida mobiliária, ela hoje está em níveis recordes e muitos entendem como uma dívida impagável. E é preciso verificar quem são os detentores dessa dívida. Lá, o País Vermelho, os comunas, têm grande parte dos títulos da dívida americana. E isso pode, de fato, no conjunto da obra, levar a um contexto de recessão ou agravar na direção de um nível de recessão. E durante todo esse entrevero, nós precisamos ficar de olho no nosso mercado. Aqui no caso, a Irani, que nós já avaliamos no mercado, aqui no canal, eu vou deixar no final deste vídeo o que nós observamos em termos de Irani. Ela publicou uma ata de reunião do seu conselho de administração, que foi realizado no dia 2 de agosto, portanto foi realizada ontem. E você observe que nessa ata, embora não tenha ainda o fato relevante, mas é importante ver o que está no contexto da ata. Na ordem do dia, o que houve foi por deliberar sobre a distribuição de dividendos intercalares, com base nas demonstrações financeiras do dia 30 de junho, portanto, do segundo trimestre. Da deliberação, houve por bem concluir o seguinte: distribuição de dividendos intercalares aos acionistas da companhia no valor total de 10.196 mil, o que vai redundar em aproximadamente um pouquinho mais de 4 centavos por ação ordinária, para quem detiver essas ações no dia 7 de agosto de 2024. Portanto, hoje é dia 3, sábado, amanhã, dia 4, domingo. Então, você tem a possibilidade de possuir essas ações ou adquirir ações até a quarta-feira. Mas o que acontece é que no dia 7 você tem que ter a ação, quando houver o fechamento do pregão. Aí você vai fazer juros a esses proventos. Eu não olhei ele para Klabin, mas a gente dá uma olhada depois de como está a ação para verificar como ela se movimentou nessa sexta-feira, no dia 2. O pagamento, veja, se você adquire a ação até o dia 7, você vai receber esses dividendos intercalares ainda dentro do mês, dia 22 de agosto de 2024. Aquilo que a gente chama de dividendo inteligente. Mas isso não fica só na Irani, nós temos também a Klabin, correlata da Irani, que publicou esse aviso aos acionistas. Esse aviso aos acionistas ele é mais antigo. Ele ocorreu no dia 30 de julho, depois de nós termos avaliado os resultados da companhia aqui no canal. Eu também vou deixar no final o vídeo onde nós avaliamos a Klabin. Nesse aviso aos acionistas, houve por bem a companhia informar que em reunião do Conselho Administrativo foi aprovada a distribuição e o pagamento de dividendos. Então, assim como a Irani vem a título de dividendos no valor de distribuição de 410 milhões de reais, o que vai representar, por ação ordinária ou preferencial, não importa, um pouco mais de 6 centavos, indo mais para a parte alta, na direção dos 7 centavos. Se nós quisermos saber o valor correspondente em units, então serão 33 centavos. Na verdade, neste caso aqui, uma unit equivale, agora eu não sei as proporções, se é uma ação ordinária e 4 preferenciais, mas ficam com 5 ações que têm o mesmo valor. Então, tendo você ação ordinária ou preferencial, 6 centavos, se você tiver unit, 33 centavos. O pagamento vai ocorrer no dia 15 de agosto,
para quem detiver as ações no dia 5 de agosto, exatamente como a Irani, dentro, portanto, do mesmo mês. Ou seja, segunda-feira, agora você precisa ter ação no fechamento do pregão para que você tenha direito a receber, se essa for a sua intenção, para que você tenha direito a receber esses dividendos no dia 15 de agosto de 2024. A Klabin encerrou o dia de ontem cotada a R$ 4,37, caindo 0,68%, enquanto que a Irani, a sua ação ordinária, fechou a R$ 8,30, subindo 0,36% no dia. É importante que você assista os vídeos onde nós avaliamos essas empresas para verificar se existe uma compatibilidade entre o preço e os proventos a serem pagos. A meu ver, o que houve de bastante relevante foi exatamente nesse momento de queda estar em conjunto duas ações que estão anunciando proventos, que ainda existe tempo para adquirir essas ações e com isso receber os dividendos. Num cenário onde mais ou menos se estava esperando que isso fosse acontecer. Os recordes sucessivos eram uma euforia de mercado, tem algumas big techs que foram superavaliadas, outras do ramo de inteligência artificial, principalmente no exterior. Isso aí foi mantendo os mercados como um todo mais ou menos estáveis. Com aquilo que foi anunciado ontem, em particular o payroll, isso aí acabou dando strike nas bolsas no geral, e a nossa, que não é muito consistente, acabou sendo levada para baixo, principalmente puxada ali pela Vale, pela Petrobras, que são sempre as mesmas. Mas a gente viu aí efeitos como um todo na Bolsa de Valores. Nós continuamos de olho naquelas empresas que eu mostrei ali, Banco do Brasil, Banrisul, um pouquinho de olho em Santander, se baixar dos 13, para a gente fazer novos aportes. E, caso você queira, Klabin e Irani estão aí, a meu ver, numa condição de você receber um provento num prazo bastante curto, no momento em que a bolsa desce. Isso é bastante raro de acontecer. Mas dê uma olhada nos vídeos que eu estou deixando aqui no final, tanto de Klabin e Irani, para verificar principalmente na questão preço e nas estimativas de recebimento de proventos. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.